Começando mais um Zan Esportes aqui no canal 13 da sua NET, você de Marília, toda a nossa região e também no www.tvzan.com.br. De qualquer parte do mundo pode assistir também a gente aqui no Zan Esportes. Hoje com muitos assuntos, vamos mostrar os gols da Copa América de ontem, tivemos empate entre México e Chile, vitória da Bolívia, hein? A Bolívia, depois de muitos anos, conseguiu vencer ontem o Equador. E também vamos trazer informações sobre o Verdão, anunciado Marcelo Oliveira, nova contratação do Palmeiras, já oficializada, nós já tínhamos aqui adiantado, né? O Marcelo estava praticamente certo com o Palmeiras e hoje ele assinou e já se apresentou no time. Também vamos falar aqui sobre futebol em geral, né? Sobre política dentro do futebol, sobre a máfia do futebol, com o Eduardo Negrão. Ele que é o grande, né, estudioso no assunto, ele já também formado em jornalismo, uma formação em jornalismo pela PUC em São Paulo e está hoje aqui nos estúdios do Zan Esportes para conversar com a gente. Um prazer recebê-lo, muito obrigado pela presença, Eduardo Negrão. Muito obrigado. Prazer, Laperuta, prazer em conhecê-lo e minha primeira visita à jovem TV Zan aqui. Muito bonito, foi muito bem recebido. Estou à disposição. Vamos falar um pouco de futebol, um pouco de política, um pouco de história do futebol, né? Os bastidores. Pouca gente... Olha, uma coisa interessante, né? Eu tive conversa com alguns comentaristas lá em São Paulo, né? Com alguns ex-jogadores de futebol, até o Zé Elias, né? Eu sempre cito ele, porque eu sempre o vi, né, vestindo a camisa do Corinthians, depois passou pelo Santos, outros clubes, e a gente via que o Zé era muito identificado com a torcida do Corinthians, né? Era até chamado Zé da Fiel, né? Era um jogador muito identificado com o Corinthians. E eu cheguei a perguntar para ele assim, Zé, né, você é corintiano? E ele me respondeu uma coisa, já fui muito, hoje não sou tanto não. Então quer dizer, depois que ele conheceu, né, que ele vive agora os bastidores do futebol, sabe do que se passa por trás de tudo, ele passou a ter menos paixão assim pelo futebol. Eu estou trazendo aqui o Eduardo Negrão, não para que você goste menos de futebol, não. Né? Só para a gente contar um pouquinho do que se passa, né, atrás aí, nos bastidores do futebol. Tem muita sujeira, né, Eduardo? Olha, Laperuta, eu acho que isso é uma pequena falha da crônica esportiva no Brasil. Eu não sou suspeito, porque não sou um cronista esportivo de carreira. Eu sempre trabalhei na área da política. E em 99, mais ou menos, fui convidado a fazer um trabalho no futebol para o Clube dos 13, e aí fiquei 5, 6 anos. Mas quando eu cheguei, eu ficava assustado assim, de observar que cronistas esportivos antigos do Rio, de São Paulo, por exemplo, conheci o presidente da CBF, o eterno Ricardo Teixeira, mas ninguém tinha ouvido falar do presidente do Clube dos 13, que era o Fábio Koff. Na época era muito pouco conhecido, apesar de ser presidente do Grêmio, conhecido no eixo Rio-São Paulo, lógico, no Rio Grande do Sul, ele era celebridade. Mas eu achava isso uma falha, por quê? Porque é como se um jornalista da área econômica conhecesse o ministro da Fazenda, mas não soubesse quem é o presidente do Banco Central, que são duas figuras-chave para a economia. Então, quem trabalha nessa área tem que, no mínimo, conhecer os dois. Uma outra coisa, eu acho que a crônica esportiva brasileira se preocupa muito com o aspecto técnico, as questões passionais do futebol, problema de torcida e tal, mas esquece um pouquinho a gestão do futebol. Porque muitas vezes, hoje eu estava vendo no Sport TV o pessoal reclamando do gramado do Couto Pereira. Parece que não, mas essas questões de gramado, de insegurança, tem a ver com a gestão lá atrás. Qual o perfil dos presidentes, dos presidentes das federações, do presidente da confederação, qual o interesse que eles têm nessas competições, seja regionais, subnacionais. E também o Allianz Parque, né? Está com problema no gramado também. A CBF, eu posso te falar já, que tenho vasta experiência. O interesse dela no Campeonato Brasileiro é zero. Né? É um peso que ela tem que carregar para, na verdade, ficar com a galinha dos ovos de ouro, que é a seleção brasileira. Aliás, a grande preocupação da CBF é que alguém, que não ela, organizasse um grande campeonato brasileiro e expusesse, né, as deficiências dela. Porque já passou da hora... Uma nova liga. Você fala. Já passou da hora do Brasil ter uma liga, né? O Clube dos 13 é um embrião de uma liga de Série A. Nós tivemos uma experiência da mais radical
na Série B, o pessoal do MAC aqui da época, o De La Torre, o Beto Maio, eram os diretores, eles se lembram que nós fundamos a FBA para a Série B. Todo mundo, o Clube dos 13 da Série B, o clube Não, não era. Era uma liga de futebol. Por que ela foi implodida? Porque pela legislação só se pode ter uma liga por esporte. Então, se a FBA continuasse existindo, ela teria que gerenciar a Série A e não o contrário. Quando os gigantes do futebol perceberam, em particular a Globo e a CBF, eles simplesmente destruíram a FBA, como destruíram posteriormente o Clube dos 13. E acho que tem muita influência na questão da Globo, né, juntamente com a CBF, e também essas duas torcidas, né, as maiores torcidas, que seriam o Corinthians e o Flamengo. Né? A Globo tenta usar, né, a direção desses clubes como um lobby para conseguir, né, acordos com a CBF. Né? A Globo, ela vai de acordo com o ela oferece sempre os maiores valores a esses clubes, né? Mais ou menos isso. Agora, o que é importante é o espírito da Globo. Eu não sou daqueles caras que culpam a Globo por tudo, a ditadura, apoia a ditadura. Não é bem assim. Mas no futebol, a parcela dela é muito grande. Atua de forma, um capitalismo muito selvagem. Ela tem um executivo para cuidar de futebol, chamado Marcelo Campos Pinto, que ele ora está de um lado, ora está do outro, sem nenhum escrúpulo. Na minha época de 99 até 2004, ele andava com o presidente do Clube dos 13 como se fosse irmão. Eu, na minha humilde influência, junto ao mesmo presidente, o Fábio Koff, sempre tentei alertá-lo, sempre tentei afastá-lo, tanto é que, por influência da Globo, eu fui afastado, primeiro para a Série B, depois para fora do futebol, que era óbvio que o interesse da Globo era conflitante com o dos clubes. A Globo quer pagar cada vez menos, os clubes querem cada vez mais, não tem uma parceria. E também observando os métodos desse executivo, que era muito, no meu entender, desleal. Né? Culminou que, em 2006, 2007, não me lembro quando, teve uma eleição, e 2009, eu estou me confundindo com as datas, eles lançaram o Kleber Leite, que é o dono de uma agência de marketing, quer dizer, aí você já ser intermediário, para ser o presidente do Clube dos 13, ele é carioca, ele já foi presidente do Flamengo, ele é muito amigo, muito próximo da empresário e jogador, quer dizer, é a pessoa menos indicada do mundo, não que ele não tenha competência, mas isso seria um conflito de interesse super ligado à Globo e super ligado à CBF, quer dizer, na prática ia acabar o Clube dos 13. Aí lançaram, perderam, e o que os poderosos fazem quando perdem a eleição? Vira a mesa. Né? Viraram a mesa, e aí contaram com a ajuda involuntária do então presidente do Corinthians. Já notei que você tem um carinho pelo Corinthians, né? O André Sanches entende muito de técnica de futebol, não sabe nada de gestão, nem sonha. Eu conheço o André Sanches há muito tempo, desde quando ele era assessor do Dualib, ele esqueceu que era o braço direito do Dualib, eu não, né? Porque depois ele falava do Dualib como se eles fossem inimigos. Não era, não. Foi muita reuniãozinha, andando um passo atrás do ex-presidente do Alib. E insinuaram para o André, que era óbvio que era mentira, que ele estaria nesse grupo, que eventualmente poderia ser presidente da CBF. Que não sabe, não era. Quem seria o presidente nessa operação complexa da Globo? Seria o próprio diretor da Globo Esporte, Marcelo Campos Pinto, que o próprio Ricardo Teixeira já tinha insinuado várias vezes esse assunto, né? E lógico, não tinha cadeira para o André, mas eles não iam contar isso para ele, o André Sanches. O André ajudou, juntou-se ao Flamengo, o Kleber Leite e tal, nesse pós-eleição, que eles perderam a eleição democrática, perderam por pouco, né? E ajudou nessa virada de mesa, né? O André até usou uma expressão, eu vou me juntar a máfia da Globo, um negócio assim eu não me lembro, né? Até o ex-presidente do Atlético Mineiro sempre cobra ele por essa frase, eu não me lembro, mas vou me juntar aos vilões, tipo assim, me lembro anunciando para os clubes que ele ia se unir ao Flamengo, à Globo, à CBF. Se uniu, deram um carguinho para ele lá, rapidamente ele percebeu que era diretor de seleções, que ele era a rainha da Inglaterra, ele tinha o cargo, mas não apitava nada. Aí teve que sair, né? E aí, para a sorte dele, espero que para a sorte do Estado de São Paulo também, se elegeu deputado federal. E essa é a história. E quem está manipulando sempre? A Globo Esporte, que é o braço de marketing esportivo da Globo. Então, em qualquer lugar do mundo,
o que as redes de TVs querem é um bom produto para comercializar e tem a concorrência das TVs. Mas é muito difícil uma emissora de TV se miscuir tão profundamente no futebol, a ponto do seu executivo querer ser presidente da confederação. Isso sempre teve errado, né? Eu, como eu disse, nunca fui grande especialista em futebol, mas entendi um pouco de política. E eu posso cobrar de todos os presidentes do clube daquela época. Calil, Fábio Koff, Eurico Miranda, meu padrinho que voltou, o Petralha do Atlético Paranaense. Eu quero encontrá-los para falar, eu avisei. Porque quem foi enganado por esse CEO aí, dessa empresa da Globo, teve o meu aviso há 10 anos atrás, no mínimo. Tá certo. Então tá aí um resuminho, né, de como é que é por trás hoje do futebol, né? Só um pouquinho aqui que o Eduardo acabou falando pra gente, já mostrou, né, a influência de todas essas empresas, né, principalmente de mídia, a Rede Globo como a maior de todas e também, né, a CBF sempre com um pezinho, digamos assim, alguém ali ajudando nas articulações para conseguir a transmissão esportiva. Bem, falando em transmissão esportiva, eu vou colocar alguns gols aqui, Eduardo, para a gente assistir, né, os gols da Copa América de ontem, né, nós tivemos o empate em 3-3 entre Chile e México. Pode pôr aí os gols desse jogo, né, tá aí o México saiu na frente, né, o México que, aliás, não está com o time completo, está com uma base, né, do time completo, um time misto, mesmo assim empatou com o Chile em 3-3. Tá aí o primeiro gol da equipe do México, né, que fez aí com 2 falhas do Bravo, né, o pessoal estava pegando no pé do goleiro do Chile, diz que ele falhou bastante, né, o México marcou com o Raul Jiménez e 2 vezes com o Vuoso. E depois o Chile, ó, o Valdívia. O rei... campeão mundial do chinelinho, Valdívia. O pessoal pega no pé do Valdívia também, né? E o Vidal, né, marcando, o Vargas depois fez também. E o Vidal, esse jogador é consagrado, né? Já joga na Juve, né, joga muito o Vidal. Acho que talvez o melhor jogador hoje do Chile, com toda certeza. Depois o México fez outro, né, fez 2-1. Aí, será que falhou o Bravo, o goleirão do Chile? Saiu meio estranho, né? A bola estava meio na descendente, devagar. Ele é baixinho, o goleiro. Aí depois teve aí o gol, mais um gol de empate, o Vargas, né, empatando novamente para o Chile. Passou pelo Grêmio, jogador aí também, hoje está no Napoli da Itália, um bom jogador, o Vargas marcando esse gol de empate. Depois o Chile virou, o Vidal de pênalti virou para o Chile, né? Aí esse gol, bateu fácil, goleiro para um lado, bola para o outro, sem chance para o goleirão do México. Parecia que o Chile ia vencer a partida, né? Mas, num lance aí de falha da zaga, deixou o atacante do México sozinho, que acabou não perdoando e marcando o gol de empate 3-3. Né? E teve também alguns lances, né, que vocês não vão ver aí, mas que o Chile estava reclamando de gols anulados. 2 gols, pelo menos, anulados, que o juizão acabou anulando do Chile. Já põe os gols também da Bolívia e do Equador, né? Tivemos a vitória. A Bolívia fazia 10 anos que não vencia na Copa América, viu? 10 anos sem vencer e conseguiu vencer ontem o Equador. Que campanha péssima faz o Equador, hein? O juizão deu uma força para a Bolívia aí nesse jogo. Também deu, né? Ajudou bastante. Tá aí o gol, né? O primeiro gol marcado, se eu não me engano, foi o jogador que marcou o primeiro gol. Foi aliás, Ronald Raldez, que fez o primeiro gol da Bolívia. Depois, a Bolívia abriu 3-0, logo no primeiro tempo, né? Já começou vencendo bem o Equador. Olha a bobeira do jogador do Equador aí. Que vacilo, hein? Aí fez o segundo gol. Quem marcou esse segundo gol foi o Smeldberg. Aí fez o segundo gol. Os nomes difíceis aí da Bolívia, né? E depois o Marcelo, esse aí é conhecido, né? Marcelo Moreno, conhecido, jogou no Cruzeiro, né? Bastante conhecido aqui no Brasil. Você recusou a jogar no Palmeiras uma vez? Você recusou? Não quis no Palmeiras? Quando ele estava no Grêmio, o Palmeiras negociou, ele falou, não vou, time pequeno. Da Série B, né? O Palmeiras estava na Série B ainda. Aí o Equador se recuperou, né? Fez 2 gols ainda. Quem marcou para o Equador foi o Miller Bolanhos e o Ener Valência.
né, que marcaram os 2 gols do Equador, aí em lances rápidos, né? O time do Equador que está numa renovação, a seleção está renovando também, acho que não deve passar dessa primeira fase, porque para perder para a Bolívia, né, perdeu já para o Chile na estreia e agora perde para a Bolívia, dá praticamente adeus à competição o Equador. A Bolívia ainda luta pela classificação, já que empatou com o México no primeiro jogo e ganhou esse jogo aí da equipe do Equador. Tem chance, faz agora o jogo contra o Chile, tem Chile, Bolívia e México e Equador nessa último jogo desse grupo A da Copa América. Então são os jogos da Copa América. Teremos hoje aí, põe na tela pra gente também, já a tabela com os jogos de hoje, Luan, pra gente conferir, né, a tabela dos jogos de hoje. Teremos jogos hoje, Argentina em campo. Aliás, no jogo hoje da a cobra vai fumar, 8h30. 8h30, né? Argentina e Uruguai, um jogão. Aliás, tem a participação do Marinense. O Emerson. Bandeirinha, Emerson Augusto Carvalho, nosso bandeirinha, vai bandeirar Argentina e Uruguai, 8h30 da noite. E Paraguai e Jamaica começou já, ó. Já começou esse jogo. A gente vai conferir daqui a pouco também os resultados dessa partida. O Brasil joga amanhã contra a Colômbia e o Peru e a Venezuela também se enfrentam. O Brasil, você acha que... Como é que está o lobby lá na CBF para essa seleção, Copa América? Em cima do Neymar tem alguma coisa que não é sobrenatural, alguma coisa não é natural. Não, eu acho que o Neymar é do nível dos nossos grandes craques do passado, do Zico. Você acha que é? Do Romário, até com melhor condicionamento físico que o Romário, né? Mas é outro futebol, né? É outro futebol, eu digo assim, no sentido de protagonismo, né? Ah, sim. Mesmo peso de camisa. De ter coragem de chamar o jogo para si. Na verdade, é o resto da seleção que está um pouco abaixo das nossas seleções até uns 10 anos atrás. Assim. Eu acho que o nível médio do Brasil caiu, o Neymar realmente é uma super estrela, mas assim, eu acho que não como estrela do Brasil, se você pegar o Ronaldo Fenômeno, se tem o Romário, até o Pelé, teve uma distância tão grande para os seus colegas, porque o Pelé conviveu com o Garrincha, também era um gênio. Né, entre outros, né? Na seleção de 70, tínhamos Rivelino. O Neymar está faltando alguém para conviver com ele. Está né? faltando, sei lá, um Sócrates, como o Sócrates foi para o Zico, quando o Zico brilhava. Para dividir a responsabilidade. O Bebeto também, que era um grande. O Rivaldo, né? O Rivaldo. Então, o que eu acho assim, que o Brasil, não sei se aqui nessas seleções sul-americanas, mas numa escala mundial, fica muito previsível, né? Se marcar bem o Neymar, acabou o time. Acabou o time. Literalmente. O Neymar faz tudo. O Neymar bate escanteio. Por isso que nesse sentido ele é até muito melhor que o Romário, porque o Romário era um artilheiro, né? E é capitão, né? Também o Romário não era capitão e também o próprio Zico não foi capitão. Por quê? Tinha pessoas para dividir a responsabilidade, né? É que o Zico em 82 tinha Éder, né? Tinha Eu Sócrates. acho que a zaga chorona do Brasil, veja bem, o Thiago Silva e o Davi Luiz são excelentes jogadores. Não tem sérias dúvidas se eles têm o perfil da seleção, entendeu? Então, porque enquanto está ganhando, está excelente e tal, mas falta espírito, falta coração. Eu posso fazer um comentário sobre a Copa do Mundo? O que me envergonha naquele lance que o Neymar se machucou, né? Falando do futebol real, na prática, é que não teve um zagueiro, um volante que depois daquela lesão gravíssima, fosse e desse uma entrada firme no jogador chileno, não é? Foi na seleção da Colômbia. Colombiano. Que tinha que dar. Isso aí é obrigação do zagueiro e do volante. Quem já jogou sabe o que eu estou falando. O juiz não deu nem falta. O juiz não deu nem falta naquele lance. Mas assim, machucou. Se você visse, falando de grandes craques, você pegasse o Pelé, o Zico, eles apanhavam também. Batiam também. Batia demais, né? Mas sempre tinha jogadores que compravam briga. Então falava assim, você vai bater no nosso craque, mas vai ter consequência, porque futebol é esporte de contato. Falta uma retaguarda, então. Mas por que isso? Por causa desse excesso de individualismo. Ali todo mundo se acha popstar. Não tem um cabeçudo no meio do campo ali, um cabeça de área. Não tem um espírito coletivo. O Davi Luiz fala, eu vou me expor? Eu não vou. O Davi Silva também, eu não, posso até chorar. De repente vou dar uma entrada, o cara me machuca, eu vou ter que sair chorando. Então tá cada um pensando no seu contrato, né? Talvez o Dunga, agora, com a linha duríssima que ele costuma impor, costuma dar um espírito de equipe, porque aquela não deu. Eu estranhei, no ano da Copa do Mundo,
o esportista brasileiro que mais fez comerciais até a Copa, primeiro, lógico, o Neymar. O segundo era o Filipão. Ele gravou, se não me engano, no primeiro semestre, 80 comerciais para a TV. É muito. O Filipão é importante, mas não é tanto assim. Para mim, o Filipão foi o principal, digamos assim, culpado da má campanha do Brasil. Sabe por quê, Laperuta Júnior? Como que ele ia cobrar a concentração dos jogadores se ele saía de uma gravação e ia para outra, saía de um evento, de um patrocinador e ia para outra? Exposição total. Então virou, você me desculpe a palavra, um bunda lelê de quem faturava mais. Entendeu? Você imagina o Thiago Silva, considerado o melhor zagueiro da Europa, fala, não, se o Filipão, que era perna de pau no Caxias, está fazendo, eu posso fazer também. E o Davi Luiz também, assim, todos os jogadores. Ele perdeu a mão, né? Ele perdeu a mão, porque a impressão que dava, ele que já é um homem muito rico, eu conheço o Filipão pessoalmente, né? Não precisava daquela sanha de faturar. Até porque, se o Brasil fosse campeão, eles iam ganhar muito mais dinheiro. E, Eduardo, eu quero que você comente, né? Eu quero que você, amigo da TV Zan, assista, né, essas imagens, porque é o seguinte, a Venezuela conseguiu venceu a Colômbia na Copa América na primeira rodada, foi 1-0, ninguém acreditava na vitória, só que uma apresentadora de TV na Venezuela acreditava na vitória e prometeu que iria tirar a roupa. Opa, esse é um assunto sério, então vamos nos concentrar. Caso a Venezuela vencesse. Confira aí essa repórter, essa apresentadora de um programa esportivo lá na Venezuela. Vamos ver essas imagens, né, que eu achei um absurdo, na verdade, né? Mas a gente vai colocar aqui na TV Zan para vocês conferirem. Buenas tardes, mis queridos seguidores. Sin duda alguna, tuvimos un fin de semana de sorpresas en la fiesta del fútbol latinoamericano, la Copa América. Uruguay sufrió para ganarle a Jamaica. Argentina y Paraguay quedaron empatados. Brasil esperó hasta el último minuto para ampliar su marcador ante Perú. Y Venezuela derrotó a la gran favorita de la Copa, Colombia. Un saludo a todos nuestros colegas colombianos. Gracias por motivar a nuestros muchachos con sus bonitas palabras. ¿Y ustedes? ¿Se esperaban esas sorpresas? En nuestro estudio, más de uno se equivocó con su quiniela. Pero más allá de las sorpresas y las quinielas, queremos felicitar a todos los equipos que batallaron en sus primeros encuentros, en especial a nuestro vino tinto. Un beso a todos nuestros guerreros. Grande Salomón Rondón, grande nuestra selección. Estamos con ustedes. Que viva la vino tinto. Então tá aí, né? Ela prometeu, cumpriu a promessa, moça de palavra, né? Lá, Yuvi Palares, apresentadora de TV. Será que é isso que a Nike queria dizer com aquele slogan, joga bonito? Acho que é isso, o pessoal entendeu mal, foram gravar com o Neymar, que é isso? Impressionado, se a moda pega aqui no Brasil, não vai sobrar, Não, senão o Milton Neves, o Paulo Morsa vai fazer Renata isso. Bom, a Renata Fã, aí precisamos levar a sério. Eu aqui, eu não vou fazer nenhuma promessa se o Brasil for campeão da Copa América, não. Não, se você fizer, me avisa que eu não poderei assistir esse dia. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nenhuma promessa, não. Mas é algumas coisas que acontecem aí no futebol, né, que a gente acaba dando risada, mas é a cultura do país, né? A Venezuela não tem tradição nenhuma, na verdade, no futebol. Lá o esporte número 1 é o beisebol, né? E às vezes acaba surtindo esse efeito para ter uma repercussão mundial, eles fazem esse tipo, foi uma apelação, né, na verdade. Mas a gente está aqui aberto para todo tipo de informação e de vídeos assim interessantes, né, Eduardo? Não, é verdade, e houve apostas mais ousadas. No Chile, durante a Copa, teve uma atriz que prometeu que se o Chile ganhasse, ela ia fazer uma coisa parecida, ela fez também, muito mais radical que essa promessa aí. Então fica a parte humorística do futebol. Mas a tatuagem da moça era muito bonita. Tá certo. Eu vou colocar aí também, põe na tela pra gente, né, os gols, aí, Luan, do Corinthians, viu? Ah, não, põe o Marcelo, tem o Marcelo Oliveira primeiro, Marcelo Oliveira, que assumiu o Palmeiras hoje, né? Ele assumiu, tem a declaração do Marcelo Oliveira, né, que é o novo técnico do Verdão, e ele deu essa primeira entrevista ao canal ESPN, a gente confere aqui no Zan Esportes.
Falar com o torcedor palmeirense que estou absolutamente honrado e orgulhoso de estar me apresentando aqui. Vejo uma perspectiva imensa de buscar grandes resultados e grandes conquistas, porque o Palmeiras tem tradição, tem camisa, muitas conquistas e tem uma torcida numerosa e que incentiva muito. Vamos tentar retribuir esse apoio sempre com muita garra, muita vibração, um time que possa ser competitivo e ao mesmo tempo que possa ser envolvente, ser brilhante, e a participação de vocês vai ser super importante. Então, Eduardo, bom técnico, na sua opinião? Ele é um bom técnico sério, não é aquele tradicional técnico de esquema, nem marqueteiro, é uma pessoa que gosta de futebol, né? É trabalhador, precisa ver se vai se adaptar. Mas o estranho é o seguinte, no Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Primeira fase ruim, não aguentou, mandaram embora. Por quê? Olha, Laperuta, o futebol tem razões que a razão desconhece. Agora, eu, conversando com um colega seu na sexta-feira passada, o Vanderlei Nogueira, lá da Jovem Pan, perguntei, Vanderlei, você já notou que às vezes tem um jogador que todo mundo mais ou menos sabe o preço? Aproximado, que é 10, 15 mil. Aí vai um time e paga 30. Aí depois esse time passa um tempo, vende esse jogador de 30 por 5. Você acha que é por desconhecimento que isso acontece? Você acha que as pessoas que vivem no futebol cometem esses erros crassos e nós que estamos de fora mais ou menos saberíamos, né, como conduzir as negociações? Então não tem almoço grátis. Erros não acontecem por acaso. No Brasil, pelo menos no futebol, é proibido coincidência. Então, no caso dos técnicos, muitas vezes são desavenças políticas internas no clube, como foi, para dar um exemplo mais próximo dos paulistas, a questão do Muricy. Foi muito mais um problema da amizade, lógico, teve problema de saúde do Muricy, mas o Carlos Miguel Aidar, atual presidente, não sentia vontade pelo Muricy ter uma grande amizade com o ex-presidente, o Juvenal Juvencio. Até faz uns dias encontrei com o Carlos Miguel Aidar lá, tal, foi muito gentil comigo, os meus filhos, apesar de eu ser palmeirense, mas dificilmente é o que se fala. É óbvio que o novo técnico do Palmeiras é um bom técnico, tinha mais do que tempo para recuperação no Campeonato Brasileiro, isso aí me cheira assim, desavença política, entendeu? Ou de valores, questões empresariais, porque a briga nos bastidores do futebol é muito forte. A gente viu que o Oswaldo estava até fazendo um trabalho coerente no Palmeiras, né? Estava começando uma preparação, foi vice-campeão paulista e de repente mandaram embora. Vamos ver o caso do Oswaldo de Oliveira. Ele foi demitido do Palmeiras e praticamente foi anunciado no Santos. Quem o contratou foi o Dagoberto Santos, também uma pessoa que eu conheço de longa data. O comitê gestor do Santos mandou embora. Depois. Só que aí tem o comitê gestor que se sentiu desprestigiado. Então não tem nada a ver com a qualidade técnica do Oswaldo. Foi um desentendimento político, uma briga política. O comitê quis falar, nós mandamos mais que o diretor de futebol e barrou a contratação, pura e simplesmente para mostrar força. E fica uma situação estranha para o atual técnico do Santos, que era interino, foi efetivado, foi anunciado que voltaria a ser auxiliar, aliás, né? Ele era auxiliar, daí foi interino, foi efetivado, aí foi anunciado que seria auxiliar, aí volta a ser o técnico titular. Aí começam os problemas, porque daí o jogador já não vê ele com os mesmos olhos, né? Você pega um veterano, igual o Robinho, porque o jogador é difícil de lidar também, viu, Laperuta? Eduardo, isso fica para um outro programa. Lógico, salvo as honrosas exceções, sei lá, o César Sampaio, o Kaká, tem pessoas mais sérias, mas no geral, o jogador de futebol brasileiro, ele é muito mimado, desde as categorias de base. Muito mimado. É todo mundo tratado como o Neymar, o Messi em potencial. Craque, né? Aí quando o cara está com 23 anos, e ele não é o Neymar, e ele não é o Messi, ele quer continuar sendo tratado como tal. E isso que gera muitos problemas para o nosso futebol. E deve mudar muito ainda daqui para frente. Muito obrigado pela presença, né? A gente agradece muito você aqui, o nosso tempo já está terminando, mas já convido o Eduardo Negrão de estar de volta no nosso programa. Nós sabemos que é muito importante ter pessoas como o Eduardo Negrão aqui, que conhece, né, tudo por trás, os bastidores do futebol, para a gente poder aqui trazer mais informações e informações coerentes
e informações desses bastidores que às vezes não é aquela coisa de tão boa, né, Eduardo? Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. É verdade, Laperuta, obrigado pelo convite, obrigado à direção da TV Zan por ter concedido esse espaço. E o futebol é muito prazeroso, é uma alegria, né? É uma cultura no Brasil em si, né? O conhecimento futebolístico é uma cultura própria no Brasil. Mas é importante que a gente entenda também, né? Por que é assim, como que é assim. Ainda que a gente tenha pequenas decepções, né? Mas, aliás, está no Estádio Nacional de Santiago, lá num espaço que eles deixam vazio para lembrar a ditadura, tá? Um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, por isso que é importante entender o que aconteceu no futebol brasileiro até hoje, para que a gente possa preparar um futuro melhor para o mesmo. Porque 7-1 ninguém merece, né? Ninguém merece. Uma boa noite. Tá certo. Muito obrigado você também pela presença em casa. A gente volta amanhã com mais um Zan Esportes aqui às 18 horas. E, claro, trazendo mais informações da cidade, também dos 4 grandes da capital. E falamos também da Copa América e da Seleção Brasileira, tá certo? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.